Hoje no programa Abrindo a Gaiola, vamos trabalhar em cima do tema mediunidade e médiuns. Existe diferença? Pois é, né? Isso é fundamental para que você ganhe essa existência. Por quê? Primeiro que você é médium, né, Márcia? Todos somos médiums, porque todo ser humano pode receber, é passível de receber a influência dos espíritos, né? Então todos somos médiuns, inclusive você. Segundo, existe a mediunidade ostensivas, né? Então é particularmente dessa que a gente vai estar falando e então é muito importante para que você ganhe essa existência saber separar mediunidade de médiuns, saber separar espiritismo de movimento espírita, de espíritas, né? Exatamente. O movimento espírita é feito de pessoas. O espiritismo é toda a doutrina escrita por Allan Kardec e publicada em 1857 com o Livro dos Espíritos. Allan Kardec era o professor, educador, pedagogo, escritor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que viveu na França e que, quando teve contato com o fenômeno espírita, começou a ver as mesas girando, percebeu que havia algo por trás daquilo que não era apenas um fenômeno físico, porque uma mesa não se movimenta sozinha. Então ele foi tentar entender o que é que estava por trás daquele movimento das mesas. E usou cerca de mais de 1000 médiuns em torno de todo esse trabalho de elaboração do espiritismo. Segundo o escritor Paulo Figueiredo, 70% do que é escrito nas obras de Kardec foi escrito por ele. Por isso que a gente diz que ele foi quem trouxe o espiritismo para a gente, né? O fundador do espiritismo. Então uma coisa é espiritismo, outra coisa é movimento espírita, que aí são os espíritas. E os espíritas são falhos, como todo ser humano que está aqui na Terra. Nós somos seres ainda imperfeitos em busca da perfeição. E por isso que a gente vai separar mediunidade de médiuns, porque não foi o espiritismo que criou a mediunidade. A mediunidade sempre existiu desde que o homem existe. O que o espiritismo fez foi explicar como que funciona o processo da mediunidade e como que os médiuns podem usar a sua mediunidade de uma forma melhor. Isso. E também lembrando que ao todo são 23 obras de Kardec, né, incluindo a Revista Espírita. E existem 5 obras que alguns chamam de básicas, mas a gente prefere chamar de fundamentais, que ali estão os princípios e valores do Espiritismo. E dentro das 5 obras fundamentais, existem 2 que são destinadas a seres, né? Por isso que uma é chamada de O Livro dos Espíritos e a outra é chamada de O Livro dos Médiuns, né? Ok, e a gente vai falar então hoje, com esse tema mediunidade e médiuns, existe diferença? Nós vamos usar como base uma mensagem que foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier e que está no livro intitulado Emmanuel, que foi editado no ano de 1938. A gente vai lembrar que o Emmanuel, que dá o nome ao livro e que também é o espírito que traz essa mensagem, o Emmanuel é a reencarnação de um padre, né, que viveu no Brasil, Padre Manuel da Nóbrega. Isso. Então ainda a mensagem de Emmanuel tem uma conotação muito religiosa. Não significa que tudo que Emmanuel escreve ou escreveu está em sintonia com o Espiritismo. O que existe de Espiritismo está nas obras de Kardec, que às vezes até Kardec nos pede para questionar. No entanto, existem muitas coisas positivas que entram em sintonia com o Livro dos Médiuns, né? E aí então o Emmanuel coloca, é a mensagem aos médiuns, que está no livro Emmanuel. Ele diz o seguinte: venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, este posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister
que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu trabalho elevado e nobilitante. Então, nesse primeiro trecho, o Emmanuel convida a gente para entender que quem vem com a mediunidade está num trabalho que vai exigir renúncia, vai exigir abnegação, muita dedicação e vai exigir, muitas vezes, sacrifícios espontâneos. É interessante que ele coloca espontâneo, né? Quer dizer, a pessoa, puxa, hoje é dia de reunião mediúnica, a pessoa às vezes não quer ir, mas espontaneamente ela deve ir, né, Márcia? Exatamente. Ele nos convida para entender que é algo muito sério. Ser médium é algo muito sério. E como o espiritismo, ele é dos espíritos, né? O espiritismo não tem dono. A doutrina espírita não tem nenhuma federação, nenhuma organização que é dona, que diz como que tem que ser, como que não tem que ser. Não tem nenhum médium, nenhum palestrante, nenhum dirigente, né? Que é dono do espiritismo. Que é dono do espiritismo, que tem a última palavra. Ninguém tem a última palavra, ninguém é dono da verdade. Nem eu, nem a Márcia, nem você, nem ninguém. O espiritismo é dos espíritos. Aliás, o espiritismo é de Deus, porque vem das leis naturais, né? Então, para você ser médium e exercer a sua mediunidade com correção, vai ser necessário que você se dedique. Se dedique ao estudo, se dedique à prática, se dedique ao bem. Isso é ser médium para cumprir a sua função aqui na Terra. E lembrando, né, Márcia, que mediunidade ela exige antes uma predisposição orgânica, né? Haja vista que a gente sempre afirma que a mediunidade é, entre aspas, hereditária. A mediunidade ostensiva. Ostensiva, muito bem lembrado. Porque a não ostensiva, que é a mediunidade de estar sob a influência dos espíritos, todos a possuem. A ostensiva, uma psicografia, uma psicofonia, uma psicopictografia. Então, ouvir espíritos, ver espíritos, ter contato com os espíritos, isso é hereditário, é orgânico. Exige uma predisposição do corpo, né? Por isso que não tem essa coisa de desenvolver mediunidade. Mediunidade ostensiva, ou você tem ou você não tem. Você vai ao centro para aprender como lidar com ela. Aliás, não é que você tem que ir ao centro também, né? Tem o livro dos médiuns, é a cartilha. Se você for ao centro, talvez vai facilitar para você. A outra mediunidade que todo mundo tem é a intuição. Então, todos nós podemos ser influenciados pelos espíritos que estão à nossa volta. Estamos sendo influenciados a todo momento, né, Márcia? Exatamente. Sejam espíritos de um padrão vibratório de um jeito ou de outro, né? Vamos seguindo. E o Emmanuel diz ainda, médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos de aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Nesse parágrafo a gente tem uma porção de coisas para comentar. Primeiro que, como o Emmanuel tinha sido padre, ele compara a mediunidade a um sacerdócio, porque no sacerdócio, o sacerdote ele é um representante de Deus aqui na Terra. Então ele coloca que você, enquanto médium, como você tem uma certeza, porque você vê o mundo espiritual, você vê os espíritos, você ouve os espíritos, você interage com o mundo espiritual, como você tem essa certeza, você deveria usar essa certeza para poder lidar com a tua mediunidade como se você fosse um representante de Deus aqui na Terra para orientar quem não consegue ver, quem não consegue interagir com os espíritos. Isso não significa, por favor,
que você deva acreditar em todos os médiuns, nem em tudo que os médiuns falam para você, de forma alguma. De forma alguma. Está lá Erasto, quando nos informa que é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Do que aceitar uma mentira. Então, se você é do tipo que o médium falou, você acredita, sinto muito, mas você necessita estudar espiritismo antes de pensar em mediunidade. Porque o tal médium falou, esqueça isso não existe no espiritismo. Isso é coisa de religião, isso é coisa de seita. De oráculos. De oráculos. Não, nós estamos falando de espiritismo, nós estamos falando de fé raciocinada. Então não importa o médium, não importa o que for, tudo deve ser questionado. E para quem estuda o livro dos médiuns, vocês vão se lembrar que inúmeras vezes Allan Kardec nos convida a questionar as mensagens mediúnicas, o tempo todo. Ele sempre nos convida a questionar, primeiro, se é verdade, segundo, se é útil, terceiro, qual vai ser a aplicação disso no nosso dia a dia. O tempo todo ele está nos convidando para questionar. Porque eu posso, enquanto espírito, incorporar no médium e dizer que sou Maria de Magdala, por exemplo, ou Maria, mãe de Jesus. E aí quem é que vai saber se eu realmente sou? Pelo teor da minha fala. É essa observação muito detalhada que a gente tem que fazer o tempo todo. Por isso, quando ele fala em exercer a mediunidade como um sacerdócio, é no sentido de orientar corretamente as pessoas, de trazer uma mensagem edificante. E a prova disso, né, Márcia? Que em nenhuma instrução dos espíritos, e olha que existem várias centenas de instruções dos espíritos, vai lá, pega as suas obras de Kardec. Em nenhum momento Kardec cita o médium. Por quê? Porque isso pouco importa. Então, se você dá importância ao médium, você não entendeu nada. O que é que importa? É a mensagem. E tem mais um quesito importantíssimo. Espírito, entre aspas, que se diz lá falando por médium, que é prolixo, não é bom espírito. O bom espírito, ele é direto, ele é reto, ele não é prolixo, essas mensagens longas. Espírito que faz profecia, né, com data, porque a data tal, porque não sei o quê, cai fora. Isso é prestidigitação, entende? Isso é uma mentira. Cai fora. Espírito, bom espírito, não profetiza futuro, não existe isso. Então é simples, é fácil você separar o que vem de um bom espírito e o que não é de um bom espírito. Lembrando que Kardec, em nenhuma das mensagens dos espíritos, ele colocou quem era o médium, mostrando a insignificância do médium e mostrando a significância do conteúdo da mensagem. Quando Emmanuel fala para a gente pesar as consequências dos nossos atos mínimos, porquanto é preciso renunciar à própria personalidade, é disso que a gente está falando, né? O Emmanuel está falando da fama, do ego, da aspiração material, porque tem muitos médiuns que se aproveitam materialmente da fama que possuem para terem favores, para terem regalos, né, presentes. Privilégios, né? Então, tudo isso tem a ver com o ego, tem a ver com a fama, e isso não tem a ver com a mediunidade como a gente entende mediunidade associada a Jesus, né? Daí depois, o Emmanuel continua falando, no vigiar para vencer, né? Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não reparam as pedras e os acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças. E se as mais das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos nas suas almas pelo mundo, com a solidão e o desamparo. Quer dizer, aí mostrando que muitas vezes o seu caminho como médiums vai ser um caminho com
pedras e espinhos, né? Então não vai ser um caminho tão simples, porque você será muito questionado e tudo mais. Eu tive a honra, eu e a Márcia tivemos a honra, diria até o privilégio, de entre 1982 e o 1986, termos mais contato, participar quase todos os finais de semana com o Chico Xavier lá no Grupo Espírita da Prece. Eu tinha 22 anos, né? A Márcia 19 anos, e nós vimos muitas coisas, muitas coisas. E o Chico sempre combateu a idolatria. Ele fugia disso, ele não suportava espíritas bajuladores, espíritas que queriam idolatrá-lo, e também, muitas vezes, os ataques, né? Que ele recebia, os acúlios, os espinhos e as pedras. Quando o Emmanuel fala que o médium ele tem a função de espalhar a boa nova da imortalidade, do que se trata isso? Qual que é o maior medo que o ser humano tem? O primeiro maior medo que nós temos é o medo da morte. Por quê? Porque a gente fica com a ideia de que não tem nada depois da morte, né? O segundo maior medo é falar em público, mas isso é assunto para um outro encontro. O primeiro maior medo é o medo da morte. Quando você é médium e você tem o contato com o mundo espiritual, é sua função trazer essa boa nova para as pessoas e dizer para elas, olha, a morte não existe, a morte é um engano, é uma brincadeira, é uma mentira que te contaram. Você sobrevive à morte. O teu corpo morre, mas você, enquanto espírito, sobrevive. Então, essa é uma função importantíssima da mediunidade. O médium pode acalmar os nossos corações. Porque imagine alguém que acabou de perder um ente querido. A pessoa, ela quer notícias dessa pessoa que morreu. Ela quer saber que ela está bem. E imagine um médium que diga, chegue para uma mãezinha, por exemplo, e diga, olha, tá tudo bem com teu filho, com a tua filha. Tá tudo bem com essa pessoa querida. Fique tranquila, fique tranquilo. Então, essa luz de esperança que o médium pode colocar dentro do coração das pessoas que estão desesperadas, é uma missão magnífica, né? E ele, posso até ler, Márcia? Infelizmente, a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, quer dizer, essa é a verdade. É isso que o médium deve se ocupar, em difundir a imortalidade. E não ficar cuidando da vida dos outros, né? Isso aí deixa que nós fazemos, né, Márcia, enquanto encarnados aqui na Terra. Essa é a grande missão que cabe ao médium, difundir essa verdade. Todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta de oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Então, médium, se a sua mediunidade é ostensiva, dedique-se à difusão da verdade, isso que a Márcia falou, da imortalidade. E pare de ficar cuidando da vida dos outros, porque para isso não precisa de mediunidade. Agora a gente vai falar da parte mais importante dessa mensagem do Emmanuel, no meu entendimento. Quem são os médiuns na sua generalidade? Quando o Nuraí falou que o Chico era contrário a qualquer tipo de idolatria, é porque ele sabe quem são os médiuns, ele sabia, né, quem são os médiuns na sua generalidade. E o Emmanuel diz assim, os médiuns, em geral, não são missionários na acepção comum do termo. São, na verdade, almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor
do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo que esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Esse parágrafo eu acho sensacional porque dá uma dimensão do compromisso do médium com a mediunidade. Então, normalmente são espíritos que fracassaram, que erraram pra caramba, que fizeram escolhas inadequadas, que se envolveram pelo cume social, que é a fama, né? O ascender socialmente, pelo poder, pela autoridade. Abuso do poder, né? O abuso do poder, abuso da autoridade. Da fortuna e da inteligência. Abuso da fortuna e abuso da inteligência. E com tudo isso, acabaram perturbando as pessoas que estavam à sua volta, desviando essas pessoas da fé, da caridade, da virtude. Então, foram péssimos exemplos para essas pessoas e conduziram essas pessoas a escolhas também infelizes. E agora, com a mediunidade, fazem sacrifícios para corrigirem tudo aquilo que fizeram de errado. E aí eu vou voltar a lembrar para vocês, no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec fala dos três passos que nós temos que fazer para quando nós percebemos que cometemos um erro, né? Qual que é o primeiro passo? Arrependimento. Então, quando eu me arrependo de algo que eu fiz, eu estou reconhecendo que aquilo tem que ser mudado. Aí depois a expiação. A expiação é o sofrimento, é a vivência daquilo que eu fiz o outro passar. Então, o médium, quando ele está no processo da mediunidade, se sacrificando, se dedicando, ele está fazendo esse processo da expiação, uma expiação voluntária, onde ele vai lá e ele vai corrigir isso, que aí é a terceira parte, que é a reparação. Então, no arrependimento, na expiação e na reparação, o médium se encaixa perfeitamente nesse processo de correção diante das leis divinas. Então, lembrando, existem médiuns missionários? Sim. O que ele diz é em sua generalidade. Então, existem médiuns missionários? Sim. São raros? Sim. A grande maioria são espíritos fracassados em tudo aquilo que a Márcia já falou. Mas que se arrependeram, né, Márcia? Sim. Existe esse fator positivo. São almas arrependidas. Então, eles entraram nesse ciclo que você disse de arrependimento, expiação e reparação. E aí Emmanuel continua falando sobre as oportunidades desses médiuns. Essa existência dos médiuns em geral tem constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades em razão da necessidade de reparar tudo isso. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos no excesso de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes dessas situações que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo de abnegação e desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Então é muito comum a gente ver a vida pessoal dos médiuns como vidas muito sofridas, muitos desafios, sejam na saúde, sejam financeiros, sejam socialmente, mas todo esse contexto vai trazer para eles a oportunidade de se reabilitarem diante da justiça divina. Aí já vou para o próximo item, Márcia, e vou fazer um resuminho aqui, quando ele fala da necessidade da exemplificação, né? Onde ele diz que o médium tem que se identificar com o ideal de Jesus. Esse deve ser o seu guia e modelo. Aliás, é o nosso guia e modelo, né? Então o médium deve se identificar com o ideal de Jesus e dar de graça o que de graça receber. Então tem médium que não cobra,
mas vive dos livros, né, vendidos. Abandona a profissão. Abandona a profissão. E aí você sabe, ué, mas por que, do que ele está vivendo, né? Os direitos autorais, diz que é para as obras. Só que nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas você tem a obrigação de despertar e separar as mistificações, né, Márcia? Que é o que ele fala já no item seguinte. O exemplo de proceder do médium deve ser um exemplo aliado ao exemplo de Jesus, né? A pessoa não pode encarar a mediunidade como um dom, um privilégio. Ela tem que entender que é uma bendita oportunidade dela se reparar diante da justiça divina, enquanto ela auxilia o progresso das pessoas que estão à sua volta. Agora, acontecem mistificações? Claro que acontecem, né? Existem médiuns que muitas vezes acham que estão recebendo determinado espírito e são enganados? Sim, porque existem homens que enganam. Esses homens que enganam, quando morrem, viram espíritos que enganam. Então, existem mistificações. Por isso, a recomendação do Emmanuel é para que a gente tenha o coração sempre puro, com a fé, com a pureza de intenções, que podem vencer qualquer tipo de ataque que aconteça do plano espiritual negativo, inferior, ou que queira fazer com que a gente use a mediunidade para o mercantilismo. Ele chega a citar essa palavra. E também ele fala que, olha, estáis muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita. Adoro, né, quando a gente ouve isso, ciência espírita. E tem muito médium que mente, né? Outra coisa de você perceber um médium mistificador é aquele médium que quer ter resposta para tudo, entende? Esse médium, ele está mentindo para manter o poder, manter os idólatras ao seu redor, para agradar as pessoas. Eu me lembro que o Chico, uma época, e as pessoas acabaram interpretando muito mal, quando ele disse que o telefone toca só do outro lado para cá, e as pessoas questionam, então evocação não existe? Não, evocação existe. É que foi um momento do Chico em que as pessoas queriam respostas, queriam que o tio, o pai, a mãe, o filho, né? E o Chico então soltou essa para dar uma aliviada. Olha, o telefone só toca de lá para cá. O que ele quis dizer? Que ele não tem resposta para tudo. Então, cuidado com o médium que tem resposta para tudo. E o Emmanuel termina com um apelo aos médiuns, onde ele nos convida para nós vencermos a nós mesmos. Então, se você quer usar a sua mediunidade de uma forma brilhante, vença o ego, vença você mesmo e trabalhe para ser alguém que vai orientar quem está à sua volta sem nenhum ganho com isso. Em vez de eu venci no mundo, seja como Jesus, eu venci o mundo. Gratidão e felicidade.